Seja muito bem-vindo para o nosso terceiro encontro. Nessa terceira videoaula, nós vamos tentar responder a uma questão muito importante. O que nós podemos fazer para a gente poder estender a mão, ter uma abordagem que seja mais adequada com as novas gerações? Eu vou apresentar esse tema pelo prisma, pela ótica da igreja. Então, eu queria que você pensasse o seguinte: eu faço parte da igreja, eu sou um pai de família, e eu olho para os jovens, para os adolescentes, e eu fico pensando, como eu poderia estender a mão para trazê-los para perto de Jesus e tê-los na igreja? Possivelmente eu esteja falando para você que faça parte da nova geração. Então eu gostaria que você entendesse um pouquinho como é a cabeça daqueles que estão à sua volta. Eu vou me valer aqui do estudo de um camarada dos Estados Unidos chamado David Kinnaman. Ele escreveu 2 livros que eu considero muito interessantes e quero indicá-los para vocês. O primeiro livro, o título é Descrentes. Eu já vou explicar um pouquinho o que ele quis dizer com esse termo, descrentes. E o segundo livro, o título é Geração Perdida. E o título original em inglês é You Lost Me, Você Me Perdeu. É como se alguém da nova geração estivesse olhando para a igreja e dissesse: igreja, você me perdeu. Daqui a pouco você vai me dizer assim, mas o que isso tem a ver com uma escola de missões? O que isso tem a ver com o meu projeto de capacitação para eu ser um missionário? E eu vou responder, tem tudo a ver, espera aí que você vai entender um pouquinho melhor. Seguindo a classificação que o David Kinnaman fez nos 2 livros, nós podemos dizer que os jovens, eles poderiam ser divididos da seguinte maneira. Classificando os jovens na relação deles com a igreja. Esse é o X da questão. Então, o primeiro grupo, nós os chamaríamos de descrentes. São aqueles que foram criados no mundo sem nenhuma formação religiosa e agora eles estão na idade da juventude, tomando decisões que vão afetar a vida toda deles. São adolescentes, são jovens, e eles não têm formação espiritual e eles não têm interesse nenhum pelas coisas do reino de Deus e da igreja. É muito desafiador trabalhar com essas pessoas. Você fica pensando, como é que eu vou convidá-lo para ele vir numa programação da igreja? Eu já posso adiantar para você, o primeiro convite não deveria ser para vir para um programa da igreja. O primeiro convite deveria ser para ele fazer parte da sua vida, para ele estar perto de você. Olha que ideia maravilhosa. Ao invés de você convidá-lo, vamos a um culto da igreja? Você que é missionário, você pode convidá-lo. Vamos a uma missão comigo? Eles estão dispostos a participar de uma missão, de um projeto de voluntariado, mas eles não têm muito interesse pelas coisas da igreja. Esses são os chamados descrentes. Pela maneira como foram criados e educados, não tiveram formação espiritual. O segundo grupo são aqueles que perdem ou abrem mão da fé. Eles foram criados na igreja, mas por alguma razão eles perderam a fé. Ou eles simplesmente escolheram. Eu tenho um amigo, um dia conversando com ele, eu perguntei para ele, amigão, como é que você perdeu a fé? Ele falou assim, eu não perdi, eu escolhi abrir mão da fé. Eu avaliei o caminho que eu estava seguindo e tomei a decisão, não quero mais esse caminho para a minha vida. E eu arriscaria dizer que você conhece pessoas que escolheram abrir mão da fé, ou perderam a fé. E você vai conversar com elas, elas dizem, eu não acredito mais nisso. O outro grupo são aqueles que nós chamamos os seduzidos pelo mundo. Você conversa com eles e eles dizem assim, não, eu sou de Jesus, eu acredito no plano dele para a minha vida. Eu só não consegui permanecer no caminho. A tentação foi muito grande e eu acabei seguindo nessa outra direção. Foram seduzidos, eles foram conquistados pelas luzes do mundo e viraram as costas para o caminho de Deus. E finalmente um outro grupo são aqueles que nós chamamos de crentes sem igreja, ou os desigrejados. Você vai conversar com eles e eles dizem, eu tenho fé, eu sou de Jesus, eu só não quero saber de igreja. Eu amo a Jesus, mas não gosto da igreja. E, preocupantemente, esse grupo tem crescido muito, muito. E talvez eu esteja falando aqui para alguém que faça parte, esteja se sentindo tentado a fazer parte desse grupo. Eu quero romper
com tudo que diz respeito à estrutura da igreja. Eu só quero saber de Jesus. Mas vale lembrar, não é o tema de hoje, mas vale lembrar que quem inventou a igreja foi o próprio Senhor Jesus Cristo. O cristianismo, a igreja cristã, se é que a gente pode chamar dessa maneira, é uma feitura de Jesus Cristo. Não foi alguém, um ser humano comum que inventou isto. É verdade, tenho que concordar, não é perfeita, a começar pelo fato que ela é formada por seres humanos. Mas a gente chegar no ponto de virar as costas e dizer assim, eu só quero saber de Jesus e eu não gosto da igreja. Isso é algo que a gente não tem respaldo, a gente não tem justificativa bíblica para isto. Esses grupos, eles foram apresentados como sendo os grandes desafios que a igreja tem no sentido de conquistá-los e mantê-los ao lado de Jesus. Mas não foi falado do grupo que possivelmente você pertença, que nós dizemos, as estatísticas apontam que são cerca de 30% dos jovens que nasceram, foram criados, eles já nasceram num ambiente de formação espiritual, eles foram criados na igreja e eles permaneceram. De cada 10 jovens, pelo menos 3. E eles permanecem com alegria, com compromisso, eles estão envolvidos com os projetos da igreja. Então, esse grupo, eu quero desafiar você a valorizar. Se você tem um amigo que está firme na igreja, está comprometido, que ele diz, eu tenho a minha relação com Jesus, independentemente dos meus pais, você tem que apoiar, você tem que valorizar essa pessoa. E se você é alguém que trabalha com jovens e adolescentes, invista nesse grupo também. Eles são a principal conexão com todos os demais que por alguma razão estão afastados de Jesus ou afastados da igreja. E eu quero ir para a parte final dessa nossa conversa, colocando aqui apenas 4 coisas, 4 ações muito pontuais que nós podemos realizar para que a gente possa conquistar e manter ao lado de Jesus jovens e adolescentes. Primeira coisa, é um pequeno texto, eu vou ler, é de um professor norte-americano, um pesquisador chamado Roger Dudley. Ele fez uma pesquisa durante 10 anos com adolescentes e jovens. E no final, a pergunta era a seguinte, como você descreveria uma igreja ideal? Então, você que quer trabalhar com jovens e adolescentes, você deveria ter isso em mente. Olha, esta aqui é a igreja considerada uma igreja relevante, uma igreja significativa para aqueles que fazem parte das novas gerações. Presta atenção na descrição. Um pequeno texto eu vou ler rapidamente. A igreja ou congregação ideal, de acordo com esses jovens adultos que foram pesquisados, é como uma grande ou pequena família amorosa. Os seus membros são calorosos, carinhosos e receptivos, apreciando e valorizando a diversidade. Eles não julgam aqueles que são um pouco diferentes, mas os incorporam à comunhão. A igreja é profundamente espiritual, com cultos interessantes e relevantes. Embora seus membros mantenham altos padrões de vida pessoal, eles sabem, os seus membros sabem que o Evangelho se concentra na graça dada liberalmente por Deus e não em obras de justiça que eles mesmos podem realizar. Eles apreciam as verdades distintivas do adventismo, mas são humildes, porque percebem que outros fora do seu grupo também são cristãos sinceros, que compartilharão o céu com eles. Os jovens, nessa igreja ideal, os jovens são incluídos em todos os aspectos da vida da igreja, inclusive em posições de liderança. Esta aqui é a descrição do que seria uma igreja para acolher, para receber e manter as novas gerações. Você que faz parte das novas gerações, vislumbre isto como algo que você pode conquistar, algo que você pode praticar, que você pode fazer. A mudança pode começar com você. E você que porventura é um líder de igreja, é uma pessoa já que não faz parte das novas gerações, pense nas necessidades das novas gerações e busque, pela graça de Deus, transformar a sua igreja numa igreja como esta. Então, primeira grande atitude para nós conquistarmos e mantermos as novas gerações ao lado de Jesus, transformar a nossa igreja num ambiente acolhedor. A nossa igreja precisa ser relevante, precisa ser significativa para as novas gerações. Segunda atitude, segunda ação importantíssima, envolver as novas gerações na missão.
E agora vem o aspecto que eu gostaria de destacar. Eu trouxe aqui uma ideia, uma frase, um conceito de um pastor, ele é um sul-coreano, trabalha na Igreja Adventista em nível mundial, especialmente com os universitários. E olha só a ideia do pastor John Moon. Ele diz que o ministério para jovens não é e não deve ser orientado por eventos, mas sim por processos. Isto significa inserir os jovens, os adolescentes, num processo no qual eles aprendam a não ter medo de dar tudo, inclusive a vida por Jesus. Além disso, Moon desafia aqueles que trabalham com as novas gerações a demonstrar interesse por seus jovens, envolvendo-os na missão da igreja, permitindo-lhes assumir responsabilidades e funções de liderança e, sobretudo, estando presente junto deles, estando presente com eles. É por esta razão, veja, você que trabalha com crianças, jovens e adolescentes, não basta você dizer, vai lá e faça tal coisa. Você tem que dizer, vamos lá fazer tal coisa. Nós temos uma grande missão pela frente e eu quero ir junto com você para a gente realizar essa missão. E eu quero fechar esse ponto dando um destaque especial. Naquilo que eu já experimentei durante a minha jornada como pastor, naquilo que eu já experimentei na minha caminhada trabalhando com jovens e adolescentes, eu descobri que quanto mais nós os envolvemos na missão de abençoar, de servir as outras pessoas, mais eles aprofundam, mais eles fortalecem o relacionamento deles com Jesus. Deus não erra, Ele é sábio demais para errar. E se Ele deixou a missão para que nós cumpramos, especialmente você que é jovem, você que é das novas gerações, é porque isso de alguma maneira tem a ver com o grande objetivo dele em relação a você, salvação. Enquanto nós estamos envolvidos em amar e servir as pessoas, Ele está trabalhando dentro de nós e Ele está trabalhando conosco para que a obra da salvação se realize na nossa vida. Então não tenha medo de dar tudo, de se envolver, de se aventurar na solene missão de amar e servir as pessoas. A terceira ação, a terceira grande atitude que nós podemos ter para conquistar e manter ao lado de Jesus as novas gerações é oferecer o que é essencial. Este aqui é um outro autor chamado Tom Rainer, ele escreveu um livro chamado A Igreja Essencial, e ele diz que a igreja deve mover seus jovens para aprofundar o conhecimento da palavra de Deus e as suas verdades. Ele coloca ali alguns desafios e ele diz, aprofunde. Não tenha medo de oferecer aquilo que é sólido, aquilo que é essencial para a vida espiritual das novas gerações. E a gente acaba descobrindo, agora estou falando aqui por experiência própria, a gente acaba descobrindo que alguns caem na armadilha de tentar conquistar as novas gerações oferecendo coisas muito superficiais. Oferece um evento, oferece ali um programa, quando na verdade a gente precisa primeiro dar o passo de simplificar. As coisas de Deus, elas são simples. E depois darmos o passo de oferecer o que é essencial. E o que é essencial são as coisas espirituais, que giram em torno da palavra de Deus, da oração, do relacionamento pessoal com Jesus, da comunhão, do relacionamento que a gente tem como irmãos. Isto é essencial. E a gente precisa oferecer isso. Se você é das novas gerações, pense, é isso que eu tenho que oferecer para aquele que eu quero ter ao meu lado, caminhando junto com Jesus. E se você trabalha com as novas gerações, estabeleça isso como prioridade. Esse tipo de igreja que oferece o que é essencial, resiste à tentação de emburrecer ensinamentos bíblicos em uma tentativa de atrair uma multidão ou evitar problemas difíceis. E eu já encontrei pessoas assim, olha, eu quero fazer um estudo da Bíblia, mas isso aqui não. Isso aqui é muito pesado. Seja ousado. Se você vai oferecer ensinamento da palavra de Deus, ofereça o que é essencial e muitas vezes sólido, algo que é pesado. Ofereça isso para as pessoas. E a quarta ação, a quarta dica, talvez você que é das novas gerações, vai entender se colocando na posição de filho. E se você já é pai ou mãe, está aqui o grande desafio para o trabalho com as novas gerações. O Pai do céu estabeleceu
que o principal responsável por conquistar e manter as novas gerações ao lado de Jesus não é a igreja, é a família. Esse aqui é um tema para o outro dia, mas eu gostaria de colocar aqui rapidamente um desafio que um pastor chamado Willie Oliver, ele está colocando aqui com palavras muito sábias. E ele está dizendo o seguinte: talvez tenhamos realizado mais batismos do que discipulado. Talvez por isso também temos uma taxa tão grande de apostasia, de perda dos nossos jovens, nossos filhos da igreja. Precisamos enfatizar o discipulado em vez de apenas nos tornarmos membros da igreja. A gente tem que formar discípulos e não membros, discípulos de Jesus e não membros da igreja apenas. Temos que fazer mais do que apenas ir à igreja. Temos que apresentar nossos filhos a Jesus Cristo. Esse é o grande desafio que todo pai, que toda família deveria desempenhar. Essa é a solene, a mais importante missão, que é intransferível. Não dá para transferir para o pastor, para o líder de jovens, não dá para transferir para o líder da equipe missionária. Esse desafio, primeiramente, é dos pais. Repito, talvez você que está me ouvindo seja apenas filho e consiga identificar o que os seus pais fizeram ou deixaram de fazer. Mas, independentemente disso, você tem a oportunidade de fazer as suas escolhas. No fim das contas, a religião que realmente importa não é a religião dos meus pais, é a minha religião. E queira Deus que os teus pais tenham te oferecido o caminho para você conhecer a Jesus Cristo, para você ter se tornado um discípulo dele. Se isso não aconteceu, ainda dá tempo de você tomar a sua decisão e dizer: eu quero um Jesus Cristo na minha vida, eu quero segui-lo de todo o coração. E é isso que a gente espera que aconteça. E eu quero encerrar fazendo aqui rapidamente uma pequena recapitulação. O que podemos fazer? Primeiramente, tornar a igreja mais relevante, mais significativa. Segundo lugar, envolver as novas gerações na missão da igreja. Terceiro lugar, oferecer aquilo que é essencial. E, em quarto lugar, discipular os pais. Discipular os pais a discipularem os filhos. 4 coisas que nós deveremos fazer, podemos e devemos fazer para conquistar e manter ao lado de Jesus as novas gerações. Para a gente encerrar aí essas 3 videoaulas que nós tivemos. Dizem que em chinês, eu confesso que eu não falo chinês, mas dizem que em chinês a palavra crise, ela é formada por 2 outras palavrinhas, por 2 ideogramas. E esses 2 ideogramas seriam perigo e oportunidade. Então, crise significa ao mesmo tempo perigo e oportunidade. E o que isso tem a ver com as novas gerações? Eu coloquei aqui o seguinte: os nossos jovens estão em perigo. Toda uma geração pode ser perdida na igreja. Por outro lado, as novas gerações, os nossos jovens, eles formam uma geração muito promissora e idealista. É uma geração que pode levar a igreja à vitória final. E eu creio nisso de todo o coração. Cheguei à conclusão, eu que já sou tiozão, sou da geração anterior às novas gerações, cheguei à conclusão que a minha grande contribuição é passar o bastão. Dizer o quanto eu acredito e investir as novas gerações da responsabilidade que eles têm diante de Deus, de serem a geração que vai preparar o mundo para receber Jesus Cristo. Isto talvez seja a minha grande contribuição. Se você é da mesma geração que eu espero que você enxergue a sua missão desta maneira. Você precisa passar o bastão para aqueles que estão vindo. Eles é que vão terminar a missão que nós temos pela frente. E se você faz parte das novas gerações, eu quero dizer o quanto você é importante. Não para mim, eu que sou pai de representantes das novas gerações, não para mim, eu sou apenas um professor, apenas entre aspas, eu sou apaixonado pelas novas gerações e trabalho como professor, mas você é muito especial para aquele que criou você. Você é muito especial e importante para o Pai do céu. E Ele tem grandes expectativas em relação a você. E quando Ele olha para você, Ele não está enxergando o motivo de um desafio, de uma crise, mas Ele está enxergando uma grande oportunidade. A grande oportunidade de ter um filho junto com Ele para a eternidade. Ele está enxergando em você a grande oportunidade de ter alguém que vai ser instrumento de salvação de muitas outras pessoas. O que você vai dizer para o Pai do céu, diante da revelação de que Ele valoriza muito você? Eu espero que você diga como um jovem que tem a história na Bíblia, um jovem chamado Isaías, diante do chamado que o Pai do céu fez para ele, ele disse: Pai, eu estou aqui, o Senhor pode me enviar, send me, envia-me, Senhor. Eu estou aqui
para amar e servir as pessoas que o Senhor colocar ao meu redor? Conta comigo. Espero que seja a sua resposta. Um grande abraço e até qualquer dia no nosso encontro, numa grande missão, numa grande aventura, para a gente amar e servir as pessoas como Jesus fez.